Porquê? Porque isto remete para um estado de consciência que nos faz perceber que há uma necessidade de nos educarmos. Porque alguns irmãos nossos e irmãs ainda estarão num nível de consciência que não chegaram aqui. Ou seja, ainda não despertou nelas esta necessidade de se educarem. Portanto, o facto de nós estarmos aqui, por exemplo, hoje, mas também nos outros dias, mas aqui hoje e procurarmos conhecer um bocadinho mais sobre esta questão da educação, no fundo o que nós estamos a procurar fazer é uma autoeducação. Porque a educação começa na infância e depois, na idade adulta, transubstancia-se numa autoeducação. Então, Emmanuel está-nos, portanto, a dizer para nós nos alegrarmos, não é, por esta felicidade, porque isto significa que já estamos interiormente num sentir que o caminho é por aqui. Ou seja, não estamos à espera que as coisas aconteçam lá fora, mas tem que ser aqui dentro. Porquê? Porque, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que o ser humano não é um ser casual na vida. É um ser causal na vida. E por isso, se tudo começa e se tudo termina em nós, então a mudança, qualquer, enfim, objetivo que procuremos alcançar ou modificar na nossa vida em qualquer área, terá de começar sempre em nós mesmos. E vamos começar aqui com uma história neste anfiteatro de Atenas, porque narra-se, isto para nós tentarmos perceber a importância da educação, vamos trazer aqui uma história. Narra-se que Licurgo, o extraordinário orador ateniense, foi convidado para falar a respeito da educação. E o célebre orador pediu à comissão que lhe desse 3 meses para o fazer. E, findo esse prazo, ele surgiu no anfiteatro de Atenas, não sabemos se era este pelo menos é um de Atenas, mas surgiu no anfiteatro transportando 4 jaulas, onde levava 2 cães e 2 pequenas lebres. Sem emitir qualquer conceito, a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta de uma das jaulas da lebre, gaiolas. A lebre saiu em disparada e de imediato abriu uma dos cães. E o cão saiu em busca da lebre e quando a apanhou, estraçalhou-a. O que provocou um determinado impacto emocional na multidão. De imediato, ele abre uma terceira, sai nova lebre, abre uma outra, sai um novo cão, e a multidão, naquela expectativa daquela cena deprimente, o que é que vai acontecer novamente? Mas, para surpresa, o cão alcança a lebre e começa a brincar com ela. Começa a lambê-la, ela começa a lamber as patas do cão e ficam os dois a brincar e a rolar, o que trouxe, assim, uma grande surpresa. Então, o grande orador, que era filósofo, mas também psicólogo, começou a dirigir-se à multidão dizendo: os 2 cães são da mesma raça, têm a mesma idade, têm a mesma alimentação. A diferença entre o primeiro e o segundo é que o segundo foi educado, o primeiro não. E estava assim demonstrada a excelência da educação.
Porque quando nós efetivamente estamos educados, o nosso comportamento passa a ser um comportamento humanizado, porque nós ainda não estamos totalmente humanos. Estamos a humanizar-nos. E por isso é que esta questão da educação é um tema central na nossa vida. E associado a isto, nós vamos passar então aqui para esta pequena quadra do poeta brasileiro Casimiro Cunha, que diz que o Espiritismo é uma escola de vida, de verdade e luz, que reclama do aprendiz a aplicação com Jesus. Bom, será de estranhar isto? Certamente que não é, na medida em que todos nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina cristã porque assenta no Evangelho do Cristo. E mais, qual foi o título que Jesus, o único título que Jesus, na verdade, aceitou? Foi de mestre. Então é um mestre. Então Jesus é um mestre na escola da vida. E nós somos alunos na mesma. E por isso nós sabemos que Allan Kardec recebeu dos Espíritos, está no livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo e guia para a humanidade, é o Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. Sabemos também que ele é o diretor espiritual do próprio planeta. Então Jesus é um mestre por excelência. E porquê mestre? E não somente, por exemplo, professor. Porque os mestres são aqueles que não se limitam a ensinar por palavras, mas exemplificam-nas. Ou seja, o seu exemplo são as palavras tornadas realidade. E por esse motivo Jesus aceitou de facto o título de mestre. E é aqui precisamente na questão da exemplificação que tem o poder de arrastar, porque é uma demonstração daquilo que é dito, não é? Há alguém que faz, e não simplesmente nós falarmos, que é muito fácil de o fazer. Então, nós vamos buscar Jesus, e aqui Emmanuel diz assim: assinalamos por serviço urgente e inadiável a educação do homem interior. É indispensável haver realmente esta educação do homem interior, porque até agora, em grande parte, o que existe é uma educação que, vamos pôr aspas, de alguma forma, relativamente a um homem exterior. Porque o que nós encontramos fundamentalmente aqui no ensino em Portugal, fundamentalmente, não é exclusivo, já começa a haver algumas mudanças. É, portanto, uma educação que é dirigida ao intelecto, fundamentalmente ao intelecto. Então, isso não é verdadeiramente uma educação, é mais uma instrução. Enquanto que, quando se fala de educação, a educação engloba a instrução, mas vai além dela. E, portanto, e aqui, pelo menos no nosso sistema de ensino, ainda o temos de uma forma muito formatada. É um ensino que é aplicado a todos. Sejam eles mais sensíveis a nível, portanto, de crianças, de alunos, ou não sejam, tenham mais habilidades para isto ou mais habilidades para aquilo, é tudo igual para todos. A tal ponto que, inclusive, nos jovens, em particular, o nosso sistema de ensino, em várias situações, simplesmente leva o aluno a dormir. Então é necessário algo mais. E esse algo mais tem a ver com esta questão da educação do homem interior.
Porque nós não somos o corpo. E se não somos o corpo, somos um ser inteligente que temporariamente o habita, então precisamos dirigir ao homem interior, ao ser imortal que nós somos. Irmos buscar, portanto, esse potencial que todos nós transportamos. E depois Emmanuel continua a dizer que é preciso, portanto, neste serviço, afeiçoá-lo ao Evangelho redivivo. Porque é o Evangelho redivivo? Quer dizer que é o Evangelho que está novamente vivo entre nós, em espírito e verdade, através da doutrina espírita. Libertando, portanto, de qualquer dogma e de qualquer outro desvio que ao longo dos séculos o Evangelho do Cristo foi recebendo nas múltiplas adulterações feitas pelo ser humano, que passou a projetar, a colocar no Evangelho tudo aquilo que estava dentro dele. Gerando isto nos padrões do Cristo, gerando energias do caráter, do sentimento, únicos moldes de elevação moral suscetíveis de garantir a renovação do mundo. E quando nós lemos isto aqui, quando eu vi isto, fiquei a pensar, olhando para o mundo, da maneira como nós nos estamos a expressar nele, e nomeadamente com agora o número de guerras que vão explotando cada vez mais, onde é que está precisamente esta elevação moral? Portanto, porque aqui Emmanuel diz que são os únicos moldes, aqui o caráter e o sentimento, os únicos moldes de elevação moral suscetíveis de garantir a renovação do mundo. Ora, para termos um mundo novo, nós precisamos ter um homem novo. É como a questão, portanto, da transição planetária. A transição planetária implica uma transição pessoal. Para se ter, portanto, um mundo de regeneração, nós precisamos de criaturas regeneradas. E tem que haver, portanto, todo um trabalho interior para que isso se expresse no exterior. Então, onde é que está, precisamente, esta elevação moral para podermos ter, realmente, um mundo diferente daquele que nós temos? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, ainda não. Porquê? Porque, entretanto, temos seguido uma série de orientações, nomeadamente de caráter filosófico, científico, mas muito assentes na componente física, para o exterior, para o intelecto, nomeadamente, por exemplo, numa sociedade laica ou secular, como aquela que é em Portugal, e embora a maioria dos portugueses sejam católicos e tenham, portanto, uma ligação aqui à religião e são cristãos, mas o que é certo é que nas escolas, e nomeadamente logo no primeiro ciclo, da qual quem pode testemunhar bem é precisamente ali a querida Marta, aonde é que se fala sobre Jesus? Onde é que vem lá nos programas falar sobre Jesus? Mas não só, estamos a falar porque somos maioritariamente católicos. Mas onde é que se fala sobre Buda, Confúcio, Martin Luther King, por exemplo, que falou, e de Gandhi, e de tantas outras almas? Não se falam. Não se falam. Que são precisamente também eles, almas que vieram em nome do Cristo para poderem nos educar espiritualmente. Fazer uma educação do ponto de vista moral, ético. Mas continuamos a falar imenso, nomeadamente a nível de história, sobre guerras e mais guerras, porque no fundo nós ainda não paramos, infelizmente, portanto, com a questão das guerras. Estamos no século XXI e continua. Portanto, estamos às voltas com as guerras, porque interiormente o ser humano ainda vive num conflito dentro dele mesmo, e esse mesmo conflito acaba por ser uma base para depois provocar cá fora
essa mesma guerra. Então, é urgente e inadiável que haja realmente esta educação do homem interior. E vamos ver aqui, por exemplo, com Erich Fromm, que é um psicanalista e um filósofo americano de origem alemã. Ele diz assim: a origem da palavra educação é educer, que literalmente quer dizer trazer para fora, ou expressa algo que está presente potencialmente. Nesse sentido, educação resulta em existência, que significa sobressair, emergir do estado potencial para o de realidade manifesta. Onde é que a gente já ouviu isto? Não falamos aqui dentro da doutrina espírita sobre este assunto? É uma constante isto. Nós somos seres divinos, trazemos um potencial divino em nós que carece de vir à luz, ou seja, de se tornar realidade. Nós somos concomitantemente, ou ao mesmo tempo, um ser e o vir a ser. Ou seja, a essência e a existência. Nós estamos aqui precisamente nesta dualidade. Porquê? Porque trazemos realmente esse potencial divino, os atributos de Deus estão aqui dentro de nós, as sementes da verdade estão dentro de nós, mas elas carecem de estímulos para poderem sobressair, para poderem se tornar uma realidade manifesta. O Espírito Emmanuel diz-nos que todos os homens são bons para serem perfeitamente bons. Todos os homens são bons potencialmente para serem perfeitamente bons na realidade manifesta. É isto. Então, nós estamos nesse processo interno, a procurarmos dar à luz a nós mesmos aquilo que nós verdadeiramente somos como essência divina. É isso que nós estamos aqui a fazer. Por isso, por vezes, dizemos assim: todos nós somos espíritos de luz, mas ainda não estamos iluminados. Alguns já estão, assim, de uma maneira geral, não é? Ora, então isto remete-nos precisamente, e é muito interessante ver como é que há uma concordância relativamente entre aquilo que nós encontramos dentro da doutrina e aquilo que vamos encontrar fora da doutrina. Porque, tal como ontem falávamos, são os tais princípios universais. Então nós vamos para André Luiz, no Espírito Libertação, que estamos agora a estudar na Casa do Caminho, online, e então diz assim, isto é lá mais para o final do livro, ainda lá não chegamos no estudo em que nos encontramos, na fase em que estamos, mas o Espírito Matilde, que foi mãe do Espírito Gregório, que nós estamos realmente a estudar, lá para a frente diz assim: somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho das nossas milenares imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na orivesaria da terra. Olhem a beleza disto, nomeadamente a metáfora, não é? A poesia disto. E se nós, portanto, estamos aqui perante a magnanimidade, magnânimo, aqui de Deus na orivesaria da terra, quem é que no início, quando aqui chegamos ao planeta, são os primeiros orives de cada um de nós? Os pais. Os pais são os primeiros orives. Depois, a dor, o obstáculo, o conflito, são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando a nosso favor. É isto. Então, nós
Isto é semelhante, nós assemelhamo-nos, portanto, aos alunos na escola. E se nos assemelhamos aos alunos na escola, isto significa o quê? Que Deus envia-nos problemas porque há necessidade dos mesmos para o nosso processo de aprendizagem e de evolução. Então, os problemas, testes que existem nas escolas, nós temos-los na escola da vida. A escola da vida é muito mais complexa e profunda do que propriamente a escola convencional. Mais uma vez, a escola da vida integra a escola convencional, mas vai para além dela porque adentra com os eventos psicológicos e sociais. E é precisamente aqui fundamentalmente é onde está o processo educativo, que começa logo no nosso lar com a educação que os pais passam a proporcionar aos seus filhos. Então eles, na escola, aprendem umas coisas, em casa aprendem outras. E, nomeadamente, quando vêm à casa espírita, aqueles que têm pais ou familiares espíritas, então ainda aprofundam mais em algumas questões. Então é precisamente isso. Nós estamos assim, não é? Mas o nosso potencial está aqui dentro, só que não é visível. A partir do momento que o diamante em bruto, isto é o diamante em bruto, vai sendo trabalhado, está revestido pelo duro cascalho, vai sendo trabalhado, então ele surge lapidado realmente dentro do potencial que está ali. Então, nós somos, a alma é o diamante divino que fatalmente virá à luz. As palavras não são minhas, mais uma vez são de Emmanuel. Então, o ser humano ou a alma, é o diamante divino que fatalmente virá à luz. Não temos como. Já sabemos, devido à lei do progresso, e há aqui uma finalidade superior, que é de nos conduzir para aquilo que nós somos. E por isso, todo o trabalho que nós estamos a realizar, do ponto de vista de educação, através de vários processos, nomeadamente o autoconhecimento, o que acontece é que nós estamos a caminhar na direção de nós mesmos. Qual é a grande finalidade da vida? É nós fazermos, comprarmos, conquistarmos coisas externas aqui no mundo? Não. É podermos nos aperfeiçoar procurando a verdade que está em nós ou, se quisermos, Deus. É isso que nos traz cá. Para que nós possamos nos tornar tal como Deus nos criou, à sua imagem e semelhança. Então, faça isso. Emmanuel diz-nos que, para que a luz divina se destaque da treva humana, ou seja, daquilo que nós trazemos aqui dentro em estado potencial, é necessário que os processos educativos da vida trabalhem-nos no empedrado caminho dos milénios. Mais uma vez, a semelhança com os alunos na escola convencional. É necessário ir vários anos ao estabelecimento de ensino. Começa-se no ensino básico, depois passa-se para um secundário, depois passa-se para um superior. Vários anos de estudo sistemático, ou seja, continuado e complementar. Nós também. Na escola da vida, que é a Terra, é a nossa escola milenar, nós, na condição de alunos,
Vimos um número de vezes que for necessário, cada existência é semelhante a um ano letivo dos alunos na escola convencional, e vamos então fazendo com que aquilo que é a nossa realidade, a nossa essência, vá se manifestando. Vá saindo do estado dormente, latente ou potencial e vá se tornando uma realidade objetiva. Por isso, aqui não temos como não atravessar à luz da doutrina determinadas dificuldades, porque da mesma maneira que a uva precisa, para dar o seu licor, ser esmagada no lagar, nós também precisamos, de uma maneira geral, da dor e do sofrimento, não por haver digamos assim, uma apologia da dor e do sofrimento, como quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, já sabemos que não é por aí, mas é o facto de nós, através da dor e do sofrimento, sairmos deste estado de potência, equivale a dizer, sairmos de um estado de inconsciência para um estado de consciência. Sairmos de um estado de sombra para um estado de luz, de ignorância para a sabedoria. Então, este é o processo. Trazemos aqui este Friedrich Froebel, é um educador alemão que, por sua vez, foi também educando de Pestalozzi, o grande educador suíço, onde Allan Kardec também fez a sua educação. Só que este mais velho do que Kardec, portanto, à volta de uns 40 anos mais velho do que Kardec. Mas também passou, portanto, pelas mãos e pela educação de Pestalozzi. E é ele também o criador da palavra jardim de infância. Porquê? Porque ele olhava para as crianças e ele via-as como fossem flores. Então daí jardim de infância, não é? Olha o que é que ele diz. O divino no homem, que é a sua essência, ok? Deve ser, mediante a educação, desenvolvido, exteriorizado e elevado à sua plena consciência. Estamos a falar sempre do mesmo? Então, estas almas, já num outro nível de consciência, certamente, não é? E tornando-se aqui autênticos instrumentos da espiritualidade superior, para poderem sensibilizar-nos através de vários métodos educativos, onde o ingrediente principal é sempre o amor. Poder-nos, portanto, ajudar neste processo educativo. Mas também temos mais. Temos um Immanuel Kant, o grande filósofo, também alemão, do século XVIII. Desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Tal o fim da educação. Então nós vamos vendo que há realmente aqui uma convergência no sentido de nós sermos chamados a fazermos este processo de mudança e de podermos então olhar para dentro, olharmos para dentro e darmos conta que é precisamente a saída que nós temos para todos os problemas e conflitos da nossa vida, essa saída para tudo isso está dentro. E é para dentro que nós precisamos caminhar. O que é que Jesus nos disse? O reino dos céus está dentro de vós. Não vem com aparências exteriores. Nós já lá vamos mais. E naturalmente teríamos que trazer Pestalozzi, não é? E olhem o que é que ele diz. Educar é desenvolver progressivamente as faculdades
espirituais do homem. Portanto, ele não fala que são faculdades cognitivas da razão. Não, são faculdades espirituais. Ou seja, são faculdades do espírito. E se são faculdades do espírito, tem que se atuar de forma a poder fazer com que essas faculdades possam, aos poucos, como ele diz ali, progressivamente, possam sobressair, possam sair da ignorância, possam sair da sombra e manifestarem-se. Porque tudo está aqui dentro. Tudo está aqui dentro. A nossa alma é a nossa obra. Essa é a finalidade. Então, vamos aqui, por exemplo, ilustrar o que é que seria esta verdadeira educação. Alguns já devem conhecer. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Deu para ver a diferença, não é? Quantas vezes nós assistimos, faz parte do nosso, não é uma crítica, é uma constatação. Quantas vezes ouvimos por parte de alguns professores afirmações a respeito dos potenciais de aprendizagem dos alunos como se fossem autênticas sentenças, decretos de vida, não é? E se esta mãe tivesse seguido precisamente isso, nós não teríamos tido o grande inventor, não é? Norte-americano, que foi Thomas Edison, o pai da lâmpada, entre N outros inventos. E é curioso nós observarmos, por exemplo, que quem tinha uma grande ligação, assim, um amor muito grande por Thomas Edison, dentro do movimento espírita, não sei se têm presente, era Frederico Figner, que no seu livro com o pseudónimo Jacó,
não é? Escreveu o livro Voltei. Então, essa obra, através do Chico, onde Frederico Figner vem falar como espírita, que ele foi, inclusive tendo feito parte como vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele vem, portanto, mais adiante na sua obra, falar do seu encontro espiritual com Thomas Edison, um espírito com uma envergadura espiritual elevadíssima. Então, aqui o que interessa é nós olharmos para o potencial. O que é que fez Jesus vir à Terra? Porque quando ele veio à Terra, se nós, passados 20 séculos, estamos como estamos, como é que nós estaríamos há 20 séculos atrás? Um espírito puro, crístico, vira um mundo que na altura ainda era de natureza primitiva. Foi a partir da presença de Jesus no próprio planeta que a Terra deixou de ser mundo primitivo e passou a ser de provas e expiações. Ora, então o que é que isto quer dizer? Bom, eu nem faço ideia. Ele olhar para nós, o que nós sabemos, pelo menos por alguns comentários do Espírito Emmanuel, é que nós ainda somos, para os espíritos angélicos, autênticos bebés. Portanto, nós estamos num berçário. Num berçário. Mas o que é que fez o Cristo vir até nós? Fez vir precisamente pela confiança total de que nós trazemos connosco um potencial divino como ele. E olhava para nós e continua a olhar, não com os olhos daquilo em que nós nos apresentamos hoje, mas penetrando noutra dimensão da consciência ou do espírito. E sabendo, portanto, que nós, como filhos de Deus, seus irmãos espirituais, estamos numa condição menor. Mas é temporário, porque estamos a crescer. Estamos a crescer. Interiormente, nós estamos a crescer. E um dia iremos também nos tornar Cristos. É só uma questão de tempo. Que ninguém, portanto, fique assim desanimado de ainda poder faltar muito tempo. Porque somos seres eternos e por isso vamos lá chegar, temos Deus sempre connosco. E como disse o Cristo, nenhuma ovelha que o Pai me entregou se perderá. Então, todos nós estamos a caminho. Então, o que é importante aqui é nós podermos considerar que este olhar que cada um de nós tem e que consegue penetrar para além desta camada mais da aparência, ou seja, que não vê só com os olhos físicos, é realmente aquele olhar que vai resultando do nosso estado de educação. À medida que nós nos vamos autoeducando, e podemos fazê-lo também, fazemos-lo também com a ajuda dos livros, que há pouco a própria Marta fez referência, não é? São assim os nossos grandes amigos. Estamos a falar dos bons livros, que ela também referiu, não é? Não é qualquer livro. Mas dos bons livros, nomeadamente aqui, por exemplo, dentro da doutrina espírita, nós temos obras belíssimas, a começar pelas de Kardec, ainda para mais como pedagogo, como educador, e por isso é importantíssimo nós fazermos esses estudos, nós fazermos essas leituras, e essas obras que estão sempre disponíveis a qualquer momento. Estava-me a lembrar que o padre António Vieira, o grande padre português jesuíta que veio a desencarnar depois no Brasil, mas ele era um homem, um educador, um escritor, um político, enfim. Mais uma dessas almas que estávamos a referir aqui, como estes outros que já fizemos aqui menção.
E ele diz, tem uma frase muito interessante sobre o livro, que o livro é um mudo que fala, que é um surdo que responde, que é um cego que guia e que é um morto que vive. Não é bonito? Então, nós temos, portanto, nestes bons livros, temos aqui algo para nos poder dar respostas, para poder nos guiar, não é? E nos ajudar aos poucos a fazer aqui algumas desconstruções internas, nomeadamente de algumas crenças limitantes, para podermos, portanto, ganhar uma maior liberdade interna na nossa forma de pensar, para que a nossa ação seja cada vez mais filha dessa fraternidade que nos deve unir todos uns aos outros. Com a Marta não empurrou, mas comigo emperra. Portanto, quer dizer que isto deve ser aqui algum preconceito, deve ser uma questão de sexo. É verdade, mudei de computador, é verdade. Obrigado. Estava-me a esquecer desse pormenor que é importante. Então, diz-nos também Emmanuel, mais uma vez, noutra obra, se aceitamos Jesus por nosso Divino Mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E isto é fundamental, para nós podermos ter sempre Jesus na condição de nosso Mestre, este guia e modelo, onde nós podemos, mergulhando no Evangelho, que é o livro-luz para a humanidade, para podermos ter ali diretrizes seguras, onde podemos nos orientar, onde podemos nos esclarecer, para podermos chegar aonde iremos chegar um dia. Espíritos puros, plenos na felicidade, pelo menos do ponto de vista moral, totalmente moralizados, com o amor, portanto, incondicional. Do ponto de vista do conhecimento, do saber, bom, não tem fim, não é? Porque o progresso do espírito não tem fim. O que é que isto representa? Eu não sei. Se vocês souberem, ajudem-me a tentar perceber. Mas é infinito. Então, mais uma vez, diz-nos Emmanuel que as aulas da vida são a escola omnipresente do espírito. Então, quando nós nascemos, simbolicamente, matriculamo-nos neste educandário de almas, que é a Terra. Passamos a ter, então, os pais como primeiros professores. O nosso primeiro dia em que a gente sai do útero materno é o primeiro dia de aulas que nós passamos a ter. E a partir daí vai-se desdobrando pela nossa existência fora, dentro dos anos que cada um vai estar aqui. Mas então são as aulas, estas aulas da vida. Então nós estamos a ser educados constantemente através da multiplicidade dos desafios, dos problemas, de todas as situações, das interações, de tudo aquilo que é, desde a parte da família, a parte escolar, académica, depois profissional, científica, arte, tudo faz parte, e a nível espiritual, do nosso processo educativo. Então, são aulas, portanto, aqui, como diz o Espírito, é uma escola omnipresente do Espírito. Está sempre a acontecer, em todo lado, a cada momento. A Terra é uma grande e abençoada escola
em cujas classes e cursos matriculamo-nos solicitando, quando já possuímos a graça do conhecimento, as lições necessárias à nossa sublimação. Ora, o que Emmanuel está aqui dizer, já vimos que a Terra é realmente esta grande escola, mas depois ele diz em cujas classes e cursos matriculamo-nos solicitando as lições necessárias à nossa sublimação quando já possuímos a graça do conhecimento. Porque quando isso não acontece, nós ainda não temos capacidade para solicitar aquilo que nos é melhor. Então são os espíritos, nomeadamente os nossos guias espirituais, que acabam por realizar isso por nós. São irmãos nossos mais velhos também, e que, tendo um conhecimento que nós não temos, são eles que vão providenciando aquilo que nós necessitamos de vivenciar aqui na Terra para melhor podermos nos educar espiritualmente. Quando nós já possuímos a graça do conhecimento, a gente já faz a nossa escolha. Então é muito interessante, por exemplo, nós vermos como grande parte do ser humano, mesmo até nós espíritas, acabamos por ter alguma dificuldade. Bom, alguns têm alguma dificuldade, outros então nem é alguma dificuldade, é toda a dificuldade onde existe revolta, rebeldia, injúria e queixa, quando surgem determinadas dificuldades, seja a nível de saúde, seja a nível de relação, seja a nível financeiro, o que for. E então as pessoas, algumas que mal é que eu fiz a Deus, não é? No Brasil, então, vamos ouvindo alguns companheiros nossos do outro lado do Atlântico que deve ter jogado pedra na cruz, não é? Portanto, o que é certo é que há muito esta questão do castigo, da punição, de qualquer coisa que a pessoa não merece, e um olhar para a dor, para o sofrimento, ou para a questão da privação, que por sua vez torna-se uma provação. Mas há muita dificuldade em aceitar isto. E vermos isto como mecanismos educativos. Porque a dor, por exemplo, é uma pedagoga excelente. Dura, mas é excelente. É excelente a estabelecer limites. É uma maravilha. É uma maravilha. Eu tenho problemas gástricos. Todavia, adoro de paixão, não é? Determinadas comidas mais pesadas. Sei que aquilo me faz mal, mas eu adoro, eu não resisto. É chamada tentação. Então, eu não estou devidamente educado, e o que é que eu faço? Como? Pronto. E depois lá vem a má disposição. Muitas vezes lá tomo algumas coisinhas para atenuar, mas bem. Agora, imaginemos se não houvesse a presença da dor. Nós estaríamos, a nível de evolução, nós estaríamos ainda no tempo das cavernas. Então, ter um outro olhar para a questão da dor e ver o quanto ela é importante para o nosso despertar. Claro que este despertar varia ao infinito, como diz o Espírito Emmanuel. A gazela acorda ao canto do pássaro, enquanto que a rocha é ao som da explosão da dinamite. Então, isto são os extremos. E depois estamos aí nós, não é? Nesse intervalo. Estamos aí nós. Como é que é preciso o nosso despertar? É necessário através de uma doença mais grave, crónica? É necessário através de uma privação mais a nível financeiro, etc. A partida de um ente querido. Então,
É relativo. O que é o despertar para cada um? Uma coisa nós sabemos, é que há uma proporcionalidade entre aquilo que acontece e aquilo que existe aqui dentro para poder ser melhorado. Porque se tudo começa e termina dentro de nós, então isto significa que tudo o que acontece lá fora é um efeito da causa aqui dentro. Então, consoante a condição ou o estado em que eu me encontro aqui dentro, se estou numa posição mais resistente, fixa, lá fora vai ter que acontecer alguma coisa mais impactada. Quando nós dizemos lá fora é no sentido de saúde, no corpo, não é? Ou no outro problema que já referimos. Tudo é uma questão de proporcionalidade. Então, quando a gente vem aqui para esta questão do conhecimento, a graça do conhecimento, o que é que a gente já vê? Outro nível de consciência. Nós vamos buscar sempre o caso do Sr. Ricardo, marido da Dona Laura, que está ali colocado, precisamente escrito por André Luiz no livro Nosso Lar. Ora, o que nós sabemos, segundo a informação do Espírito André Luiz, é que quando Dona Laura está a preparar-se para reencarnar, aquele que foi seu marido e que nesta existência voltará a ser seu marido, já está reencarnado há 3 anos. Então estão numa festa de despedida na cidade de Nosso Lar. E aquele que foi o seu marido, o Ricardo, vem até ao Nosso Lar em desdobramento durante a noite, mas ele não surge como criança, ele surge como adulto. O que à partida nos leva a pensar que é alguém que já tem aqui uma determinada conquista do ponto de vista espiritual para poder sair do corpo e adquirir a sua forma adulta. E chega ao Nosso Lar. No final, depois de haver ali aquela pequena celebração, os filhos foram filhos dele e que vão voltar a ser filhos também, viram-se para eles assim: pai, o que é que nós podemos fazer por si? E isto é uma coisa, eu acho assim uma coisa espetacular. E o Sr. Ricardo diz assim: meus filhos, roguem a Jesus para que eu não venha a ter facilidades na terra. Será que o Espírito se enganou ou foi o médium? Roguem a Jesus para que eu não venha a ter facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento persistam no meu espírito. A nós, olha, eu, problemas não quer problemas. Dificuldades, não, nada, não é? Pois, quando se está noutro nível de consciência, olham-se para os problemas, para as dificuldades, com um olhar onde já não há problemas nem dificuldades. Porque somos nós, é a nossa mente, ainda de uma forma muito egóica, ou seja, relativo ao ego, relativo ao mundo, à forma, que olha e vê problemas. Então a gente podia dizer que a gente ainda vê, aqueles que ainda vemos problemas, é porque ainda temos uma mente muito pobre. E por isso não são propriamente problemas, são problemas. É isso que a gente vê. O Sr. Ricardo não. Roguem a Jesus para que eu não venha a ter facilidades na terra. Outro nível de consciência. Completamente diferente. E este nosso processo educativo tem que ser assim de forma lenta, progressiva, porque a natureza não dá saltos, como nós sabemos, e por isso é qualquer coisa que é assim um degradê, assim como a gente olha para a noite e para o dia, como é que se põe noite, como é que se põe dia, tudo assim aos pouquinhos, muito levemente, é o que vai acontecendo também connosco. A não ser em alguma situação em que a lei divina já entenda que nós já estamos em condições de... agora vai esta situação mais desafiante ali para o Rui Marta para ver se
Ele dá aqui um salto qualitativo, não é? Porque já está há muito tempo e já tem outro conhecimento para estar ali na situação em que está. Então, as coisas vão acontecendo fora, de acordo com o que existe dentro, não é? O homem não é fruto das circunstâncias. À luz do que nos ensina a doutrina espírita, o homem não é fruto das circunstâncias. As circunstâncias é que são resultado do homem. Porque tudo começa em nós. Então, claro que temos o mestre da educação. Temos aqui Jesus na condição de mestre da educação. E é muito curioso vermos que Jesus, na condição de mestre, as suas aulas foram dadas ao vivo, na natureza. Não foram entre muros de uma instituição. Foi ao vivo. E através dos ensinamentos que ele ia passando e que, acima de tudo, ia vivenciando, ele foi capaz de chegar ao ponto de homens mais rudes, pescadores, chegarem ao final, quando ele partiu, se tratarem por irmãos. E mais curioso ainda foi ele conseguir ter passado a importância do amor na vida deles. Porque a gente pode falar horas e horas sobre a questão, teoricamente, sobre o amor. Isso não muda nada. Porque para nós mudarmos a nossa condição de amar, só amando. Não há outra maneira, não há outro jeito. Tem que ser na prática, tem que ser na ação. E amar é um ato do presente. E por isso é tão fundamental como a questão da aprendizagem. Aprender é também um ato do presente. Nós estamos aqui e agora. E estamos a aprender. Onde é que está o nosso corpo? Está aqui. O que é que nós estamos a fazer? A aprender. O nosso conhecimento já é fruto de um passado. Mas aprender é sempre uma ação do presente, tal como o amor. Então, um mestre da escola da vida vem com um método que depois virá a ser replicado, em que o ingrediente principal é precisamente amar. Amar. Olhar para cada um dos educandos, ver quais são as habilidades, os potenciais e trabalhar cada um deles. Porque nós somos todos diferentes. Se nós colocamos todos no sistema de ensino, como há pouco falámos, nós estamos a violentar consciências. Porque estamos a puxar demasiado por uns e a reter, a empurrar, ao contrário, outros. Nós somos todos diferentes. Há que haver aqui, portanto, uma atenção a esta diversidade para podermos permitir que venha, então, aquilo que é original, porque o sistema de ensino é um sistema que prepara fundamentalmente para a imitação, a reprodução. Os professores debitam e os alunos decoram. Não levam um desafio principal, que é levar o aluno a pensar pela cabeça dele. Então, nas escolas, fundamentalmente, não há um ensinar, não há um educar como pensar. O que existe é o que pensar. E daí é isto que tu tens que aprender. É isto que tu tens que meter na cabecinha. É isto que tu tens que responder nestes testes, tal, e vais ser avaliado dessa maneira. Então, esta é uma educação que informa. Jesus deu uma educação que forma. Há uma formação
do ser, do caráter, a nível dos traços ético-morais, do ponto de vista psicológico, que faz com que a nossa conduta vá realmente se modificando. Completamente diferente. Então, nós vemos na escola convencional que nos ensinam a resolver problemas complexos de matemática, de física, principalmente quem segue a área de ciências. Mas essa escola não nos ensina a resolver os nossos problemas. A escola prepara-nos para podermos falar mais do que uma língua, a nossa e a língua estrangeira. Mas a escola não nos ensina a arte de dialogarmos uns com os outros. E é isto que é essencial. Ou seja, a escola prepara-nos muitíssimo bem para podermos resolver coisas no mundo em que nós estamos, mas não no mundo em que nós somos. E daí existe este conflito. Então nós estamos muito bem preparados para darmos resposta a uma série de coisas e de construir e de promover coisas lá fora. Hoje em dia, eu às vezes, assim rapidamente, um bocadinho, estou a ver uma coisa no YouTube e aparece-me uma coisa, ainda foi esta semana que eu vi, que foi, o que é que foi? Há uma construção de um prédio nos Emirados Árabes que tinha começado aqui há uns anos e que depois ficou parado vários anos, mas que já está novamente em reconstrução. É um prédio que vai ser o mais alto do mundo, 1 quilómetro de altura. Eu digo assim, meu Deus, haja engenharia, mas que coisa complexa, não é? Um prédio com 1000 metros de altura, acho que é 1007 metros de altura. Olham-se para carros, por exemplo, as diferentes marcas apresentam, portanto, os seus modelos, alguns já começando a sair por aí, são autênticos carros do futuro, de ficção científica, praticamente. Então nós estamos com um desenvolvimento de inteligência incrível, a fazer coisas, e daqui para a frente, cada vez mais, impressionantes, impactantes. Ou seja, temos uma cabeça que brilha, mas um coração que permanece mais ou menos às escuras. Não dá. Por isso é que nós temos a inteligência ao serviço da guerra nuclear, das bombas, dos mísseis, agora dos drones a fazerem tudo o que fazem. À distância, parecemos assim autênticas crianças com joysticks a comandar tudo à distância por falta de educação moral. Falta de educação moral. Então nós já experimentámos tudo, o ser humano já experimentou tudo, excepto a mensagem do Cristo, amar. Essa ainda não experimentámos. Então Jesus trazia precisamente esta educação através da vivência, na existência, com situações concretas, como aquelas que a Marta trouxe aqui, muito pertinentes. Zaqueu, a mulher adúltera, para começar aos poucos a chamar a atenção da necessidade de mudarmos o nosso olhar. Aliás, Jesus veio para nos ajudar a despertar a consciência, pondo-nos a pensar de uma maneira diferente. Os ensinamentos do Cristo ainda hoje são loucura, cegueira, para todos aqueles que são chamados profanos, ou seja, não estão ligados à parte, portanto, do sagrado, do religioso.
essas pessoas acham que aqueles que seguem precisamente essa realidade do Espírito são cegos. Porque quem não segue os prazeres da carne, quem não procura conquistar o máximo importante enquanto aqui está, divertir-se quanto baste, o máximo, não é? É louco. Nós estamos aqui para gozar a vida, não é? Então isto é o quê? Estados de inconsciência profundo. Profundo. Então o Mestre vem nos ajudar a despertar. Com Jesus a vida ganha um novo sentido, que ainda hoje, para nós, em muitas circunstâncias, ainda é muito difícil. Não é? Com Jesus, renúncia é alegria. Sacrifício é estrada para as alturas. Desprendimento é o caminho da verdadeira posse. Então isto tem alguma coisa a ver com a nossa realidade? É contraintuitivo. Por isso é que é tão difícil, porque Jesus veio nos anunciar um reino de Deus que é absoluta e diametralmente oposto aos reinos do mundo. Não é um bocadinho assim ao lado, é completamente oposto. Então o ser humano continua nesta dificuldade, neste conflito entre escolher precisamente aquilo que é transitório e aquilo que é de natureza eterna. Então Jesus veio realmente nos falar a respeito desse reino de Deus. Mas que é um reino que está dentro de todos nós, mas que tem que ser conquistado. Tem que ser edificado. Não é uma coisa assim que surja com um estalar de dedos ou outra coisa qualquer. O grande trovador Artur Kandal, através do Chico, tem uma pequena trova que diz: Jesus, nascendo entre os homens, deixou claro, sem ruído, que o reino dos céus não surge, ele é sempre construído. Então, é qualquer coisa que precisa do nosso esforço, tem que haver uma implicação nossa constante, embora não estejamos sozinhos, Deus está sempre connosco. O Cristo acompanha-nos. Assim que a gente dá o passo, temos logo alguém para nos sustentar e coadjuvar para nós prosseguirmos. Então, esta é a grande diferença entre a mensagem de Jesus, como educador de almas, e aquelas educações que nós ainda vamos tendo, por enquanto, nas nossas escolas. Então, por isso é que é tão importante a educação no lar, realizada pelos pais do ponto de vista dos valores, dos princípios éticos e morais, e associarmos, por exemplo, em alguns casos, aqui, àqueles que trazem uns filhos também e começarem logo cedo nesta educação do espírito. E porquê? Porque, como diz o espírito André Luiz, no seu pequeno, grande livro Conduta Espírita, a educação da alma é a alma da educação. Porque é o centro, a gente vai ao centro, vai precisamente à fonte. Então é aí que nós temos de ir. Tenho que avançar. É preciso fixar as próprias forças no trabalho da nossa autoeducação. Dia a dia, convertendo os pequeninos obstáculos da nossa vida interior em recursos de nosso aprimoramento. Ou seja, aproveitarmos aquilo que nos surge como sendo obstáculos, dificuldades, e fazermos as nossas mudanças internas, ou seja, aprendermos com essas dificuldades. Houve uma palestra que eu fiz aqui há um tempo, não muito, mas só vou buscar a frase que deu o tema à palestra, mas que é também de Emmanuel. Abençoemos as provações que nos abençoam. Abençoemos as provações que nos abençoam.
Isto é um outro paradigma, é um outro olhar. É o deixar de ver naquilo que surge como dificuldade, requer mais força da nossa parte, muitas vezes abdicarmos disto, renunciarmos àquilo, etc. Adiarmos algumas outras coisas, por exemplo, para podermos fazer este nosso processo de autoeducação. Agora é Albino Teixeira, também através do Chico, todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extrasensorial estão contidos em possibilidades virtuais nas esferas do pensamento. Bom, então isto significa que Albino Teixeira está-nos a chamar a atenção de que nós precisamos dar atenção, por sua vez, ao pensamento. Ok? E olha, agora Krishnamurti. Já ouviram falar de Krishnamurti, não já? Não? É um grande educador e portanto, filósofo, portanto, indiano. Então ele diz assim, o entendimento da mente é a função essencial de toda a educação. Porquê? Porque a nossa mente é uma aparelhagem altamente sofisticada que está, digamos assim, como é que eu posso dizer assim? É como se ela estivesse turva. Portanto, o espelho da mente, não é? Ela como espelho está, portanto, muito baço, está no fundo, precisa de ser polido e precisa de ser, portanto, aclarado. Porquê? Porque através da mente tanto se manifesta o espírito, como se manifesta a ideia que nós temos sobre nós, ou seja, o ego. Agora, presentemente, de uma maneira geral, a nossa mente representa muito mais o ego do que está a ser capaz de deixar manifestar a nossa essência, aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, isto significa que precisamos dar atenção à mente. Onde é que nas escolas dão esta atenção? Está a dar para entender dentro daquilo que temos vindo a falar? Se isto é uma questão central na nossa vida. Como há pouco dissemos, nas escolas dizem-nos o que pensar, não como pensar. Ora, nós não sabemos bem o que somos. Quando a nossa cabeça, a louca, começa, portanto, a disparar com uma série de pensamentos para aqui e para acolá, nós não conseguimos dominar aquilo? Quantas pessoas têm insónias iniciais? Porque quando vão dormir, embora muito cansadas, não conseguem adormecer a não ser ao fim de 1, 2 ou mais horas, porque a cabeça não para. Não para. E elas não sabem como fazer, a não ser tomar um comprimido ou então ficarem tão cansadas que são vencidas pela exaustão. Então isto significa que nós precisamos de olhar para nós e debruçar-nos sobre estas questões que são centrais na nossa vida. O modo como pensar. Se não acontece isto. Uma vez que a mente é condicionada pelo passado, as pessoas são obrigadas a revivê-lo vezes sem conta. É isto que sucede. É mais do mesmo. É isto que se chama, por exemplo, os comportamentos padronizados. Há um padrão, há uma repetição ao longo da vida. Porquê? Porque estamos a funcionar com um estado de inconsciência. É a mente automática a funcionar. Não a mente a ser usada por nós, mas nós a sermos usados pela mente. Nós não somos a mente. Ok? Nós temos a mente. Mas o que é certo é que ela nos domina
precisamente porque é algo muito complexo, mas nós precisamos perceber os seus mecanismos para começarmos a atuar e educar-nos. Nós precisamos educar a nossa mente, porque ela farta-se de mentir. E se nós aceitamos as mentiras dela, e aceitamos frequentemente, não há como não sofrer. E mais, e fazermos escolhas que vão gerar também dor. Porque a gente pensa que está a pensar conscientemente e estamos a pensar automaticamente. É o passado que ainda tem aqui uma influência enorme sobre nós. Os especialistas falam que nós temos, sensivelmente, 95% de inconsciente para 5% de consciente. É brutal. Por isso aquela imagem que vocês já viram, que se fala muito do iceberg. Em cima da água, o que é visto é um pedaço de gelo, para baixo, imenso, não é? Olhem o que o Chico dizia. O esquecimento do passado, na realidade, é um entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje. Esquecemos detalhes do que fizemos de nós. Ou seja, quem é que eu fui na existência anterior? Estava ligado a quem? Qual era a minha posição, sei lá, social, económica, etc, não sei o quê. Isso a gente esquece. Mas não esquecemos o essencial, que de nosso inconsciente interfere na nossa vida como se estivéssemos debaixo de um processo auto-obsessivo. Já viram que a nossa cabeça é uma tagarela. Ela não para de falar. É isto, por exemplo. É como se fosse um processo auto-obsessivo. Tivéssemos aqui um obsessor constantemente a influenciar-nos. É isto. Então nós precisamos fazer uma educação nesta área para podermos dar um chega para lá. Assim, falando mais popularmente. Ora, quando a gente está a funcionar neste modo, o que é que sucede? Temos comportamentos como este. Pronto. Isto é profundamente educativo, não é? É profundamente educativo. No entanto, quem o faz, e ainda hoje muitos fazem, acreditam que estão certos, porque não fazem isto só por fazer e porque deixa-me cá fazer agora me apeteceu. Não. Eles fazem, as pessoas fazem, porque acreditam que estão certos. E é assim que nós funcionamos. A gente acredita que está certo. Se está certo, então é assim que se vai fazer. São as tais crenças que precisam ser, aos poucos, desconstruídas através de processos educativos. Leon Denis. Nós ignoramos-nos a nós mesmos. E essa ignorância é a causa da nossa fraqueza e de todos os nossos males. Todos os nossos males. É a ignorância. E qual é a maior ignorância que nós conhecemos? É aquela sobre nós próprios. Essa é a nossa maior ignorância. O maior ignorante não é aquele que não saiba ler ou escrever, que hoje, felizmente, serão poucos. O maior ignorante é aquele que se desconhece. Novamente, Krishnamurti diz-nos assim: a educação, no verdadeiro sentido, é a compreensão de nós mesmos, pois é dentro de cada um de nós que toda a existência se reúne. Então isto significa o quê? Que é fundamental levar em consideração que a educação é que nos leva à salvação.
é educação. Salvar aqui no sentido de... O que é que acham? Isso, portanto, ou seja, no fundo, será alcançar uma liberdade interna, poderá ser também, portanto, o iluminarmos-nos, ou seja, e este salvar não é de hoje para amanhã. Aquilo que o Cristo nos trouxe é para o longo, portanto, dos tempos, para podermos concretizar. Mas se não houver este tipo de educação que nos leve, por exemplo, a uma compreensão sobre a vida, para dar um sentido à mesma, a gente sai de cabeça a brilhar, a fazer uma série de coisas lá fora, a poder ganhar uma fortuna pela inteligência que possuímos e muitas vezes uma vida miserável do ponto de vista afetivo, por exemplo. Porquê? Porque não houve preparação. A educação precisa de incluir esta compreensão da vida. Por isso é que ele diz que esta compreensão não é dentro de cada um de nós que toda a existência se reúne. Não dizíamos há pouco que tudo começa e termina em nós? Então é aqui dentro que tudo acontece. E a existência, no dia a dia, é aqui que está. Então eu preciso aprender a lidar comigo. Por exemplo, se eu não me auto-amar, não é? É um risco, é um perigo de eu poder magoar alguém. E certamente que vou fazê-lo. Porque eu ainda não me auto-amo. É isso que acontece normalmente com todos nós. Com algumas honrosas exceções. Então, a vida precisa nos preparar aqui. Numa das minhas leituras, daqueles livros das cartas que os familiares escreveram para outros familiares que ficaram aqui na Terra, através do Chico, há lá uma passagem muito interessante, porque uma jovem desencarnou e ela era professora, assim como a Marta. E então, muito jovem, ela devia ter uns 23, 24 anos. E então ela vem na carta que dirige aos seus pais, a determinada altura diz assim: aí aprendemos matemática, português, etc. Aqui, nós aprendemos, aqui, entenda-se, no mundo espiritual, no hospital escola onde ela estava, aprendemos sobre Deus, sobre o perdão, sobre o amor. Olhem a diferença. Porquê é que André Luiz chama precisamente ao nosso lar, não é? Uma colónia, portanto, dizendo que é, portanto, ali a colónia, como é que ele se chama? Agora está-me a faltar o nome de... qualquer coisa do homem novo. Pronto, agora não está a vir o termo específico, peço desculpa. Mas o que ele está a querer dizer é que para que a colónia Nosso Lar pudesse ter chegado aonde chegou, ao ponto de André Luiz, naquela altura já há 70 e tal anos, ter-nos realmente dito o que nos disse, que acontecia lá, eles tiveram, pela aprendizagem, não é, ir fazendo o quê? Desligando-se das ocorrências aqui no mundo terrestre. Porque as pessoas partiam, chegavam lá, entravam num processo de educação espiritual, mas continuavam vinculadas com as preocupações e logo vinha a ansiedade, o sofrimento com aqueles que estavam aqui na Terra. Aos poucos, o que é que eles fizeram? Foram cortando com isso tudo. A necessidade de desligar. Porque senão a pessoa não é capaz de se focar verdadeiramente nela própria e realizar os processos de mudanças que são necessários. Não é? Por isso, é aí que nós vamos buscar tudo aquilo que nós precisamos. Daí precisamos trabalhar esta compreensão sobre a vida.
o Dr. Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração de Auschwitz, não é? E que foi o criador da logoterapia, ele como psiquiatra e ao mesmo tempo também neurologista, o que é certo é que ele cria a logoterapia como sendo uma terapia do sentido, do ponto de vista da vida. Ele já ia naquela direção antes de ser preso e ser, portanto, colocado no campo de concentração, e depois continuou a desenvolver quando veio, porque é necessário haver um sentido para a vida. Porque senão, o que é que o ser humano faz perante certas dificuldades? Suicida-se. Suicida-se. E ele constatou in loco, ou seja, no próprio campo de concentração, onde chegaram a viver abaixo de condições animais, que pouquíssimos se mataram. Cá fora temos todo o tipo de conforto, todo o género de, portanto, de equipamentos, tudo. E tantas pessoas se suicidam, e cada vez mais hoje os jovens e até crianças. Então o que é que ele percebeu? Que aquelas pessoas no campo de concentração, naquelas condições em que estavam, sub-humanas, tinham um sentido para a vida. Qual era o sentido? Era variável. Mas normalmente o que é que era? Era poderem sair do campo um dia, que acreditavam que a guerra ia terminar, e poder trazer notícias aos seus familiares, reencontrá-los, prosseguir na vida, portanto, da relação com esses familiares, poder alcançar algo mais na sua própria existência, ou falar sobre aquilo que estavam ali a viver para que nunca mais se voltasse a repetir. Então é um sentido para a vida. Neste caso, quando Jesus nos fala deste reino de Deus, nos fala sobre o Criador, está-nos a dar um sentido para a vida. Nós estamos aqui temporariamente, mas nós não somos daqui, como sabemos. Os alunos vão à escola e voltam para casa. Não ficam lá na escola. Nós nascemos, matriculamos-nos através do nascimento aqui nesta escola milenar que é a Terra. E chega um dia, a gente volta à nossa casa, que é a pátria do Espírito. Então nós estamos aqui de passagem, como diz o ditado popular, mas ainda a grande maioria vivemos como se fôssemos ficar aqui para sempre. Nomeadamente, veja-se a procura da posse, ter cada vez mais, quando à partida vamos deixar cá tudo. Então, andamos a investir aonde? É realmente um desafio, mas temos Jesus na condição de mestre e Ele próprio nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cada um de nós, na sua própria existência, é o seu próprio caminho, é a sua própria vida, é a sua própria verdade. E só vamos chegar ao Pai através de nós próprios, observando os ensinamentos do Cristo. Então, esta é a verdadeira educação que nós encontramos no Evangelho para formar caracteres, para poder-nos trazer bases do ponto de vista morais que nos vão trabalhando de dentro para fora e não tanto na instrução que vem de fora para dentro. Um reino de Deus que é de natureza eterna, em oposição aos reinos do mundo, que são reinos da morte, porque tudo é transitório aqui. Então, esta é realmente a orientação que nós podemos encontrar, fundamental, e percebermos que o Espiritismo é sobretudo obra de educação, porque não se dirige exclusivamente aos fenómenos mediúnicos, nem apenas ao consolo, mas sobretudo à educação. Formar homens e mulheres de bem, não é?
E da mesma maneira que o Espiritismo é, sobretudo, obra da educação, e se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, então o Evangelho é, acima de tudo, obra de educação. E por isso Jesus surge na condição de mestre.